Então, a economia de um país tem por objetivo distribuir as riquezas daquele país entre a população, para que todos recebam as riquezas e, com o tempo, a riqueza aumente, e assim a economia daquele país, o nível de vida na população daquele país aumente. Isso é a economia de um país. Mas Deus também tem uma economia. O país que Deus tem é o reino. Hoje na terra é a igreja. O reino de Deus hoje na terra é a igreja. A população que está nesse reino somos nós. Os filhos de Deus que estão na igreja. E as riquezas são Cristo, mais Cristo, mais Cristo, 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 Cristo. No subsolo é Cristo, no solo é Cristo, no ar é Cristo. E o que Deus quer? É distribuir, e nós temos usado esse termo, dispensar. É distribuir esse Cristo, para que todos os filhos de Deus tenham cada vez mais Cristo. Que as riquezas insondáveis de Cristo aumentem em cada um. E nós cheguemos até a plena filiação. Esse é o encargo que o irmão Dong tem no livro de Gálatas. Um filho plenamente consciente da sua filiação, desfrutando Cristo ao extremo. Essa é a economia de Deus. Quando chegarmos nesse nível, o Senhor não vai voltar. O Senhor não vai voltar. Primeiro tem que aumentar o número de pessoas que recebam as riquezas. A maioria das pessoas lá fora que não tem Cristo estão em pobreza. Estão em pobreza, então a economia não está bem. Então Deus quer distribuir esse Cristo entre todas as pessoas. Mas para isso, aí vem o ponto da segunda parte da reunião desta manhã que o irmão Dong falou. Depois que ele explicou o que isso quer dizer economia. Mas para isso ele precisa de pessoas. Um país, para ter uma economia boa, precisa ter um bom presidente que saiba delegar as funções, saiba se assessorar com os ministros corretos, adequados, que tenham a capacidade. Ele não precisa ser muito capaz. Um dos presidentes mais bem-sucedidos da era moderna nos Estados Unidos foi o Reagan, Ronald Reagan. Ele era ator de cinema, classe B. Mas ele era muito popular, se tornou presidente. Qual é o segredo do governo dele? Ele se assessorou dos melhores ministros. E o governo dele foi um dos mais bem-sucedidos. Irmãos, eu olho para vocês, eu vejo aqui cada um de vocês, ministros de Deus. Nós, cooperadores, queremos nos assessorar de cada um de vocês. Tem muita gente desempregada ainda hoje. Nós queremos que todos se empreguem, sejam empregados. Que ninguém fique desempregado. Que todos sejam úteis, no sentido literal da palavra. Todos sejam onésimos, de inútil a útil. E que todos sejam felizes naquilo que faz. Porque tem muita gente que é útil, mas não é feliz naquilo que faz. Não gosta, odeia o seu trabalho. Não, nós queremos que você ame o seu trabalho. Nós vamos explicar daqui a pouquinho com detalhes. Queremos que você, quando levante de manhã, quando você invoca o nome do Senhor, seja com paixão. Oh, Senhor Jesus, mais um dia. Que não é assim, para sair da cama, é aquela briga. Oh, mais um dia, oh, que sofrimento, oh. Não, que você tenha alegria, paixão. Para Deus levar a cabo a sua economia, Deus precisa de pessoas, que são os seus econômos, que são os seus mordomos, que são os seus despenseiros. A economia de Deus é o plano que Ele tem, o pensamento. O irmão Dong falou isso muitas vezes de manhã, o pensamento. Mas Ele quer pôr isso para fora. Ele quer levar a cabo, executar o plano dEle. Mas Deus não vai vir executar do céu diretamente. Para executar o plano dele, Ele precisa de
pessoas. Quem é essa pessoa? Eu pergunto para você agora, quem é essa pessoa? Uau! Eu pensei que você ia olhar para o lado. Quem é essa pessoa? Desculpe, mais uma vez. Quem é essa pessoa? Pronto. Tirei a foto. Você levantou sua mão. Você se comprometeu com Deus. Deus viu. Você levantou a mão. Você está sendo sério quando falou eu? Eu! Pedro, o negócio vai agora. Realmente precisamos ser essa pessoa. Mas irmãos, eu pergunto, é fácil ser essa pessoa? Quanto tempo Paulo gastou para produzir um Onésimo? Muito tempo, muita paciência, fé, amor, esperança. Não é só fé em Deus, é fé de que Deus pode fazer. Algo aparentemente impossível, eu creio, Deus, que tu podes fazer com a tua vida. Amor, amar a pessoa, e esperança. Pedro falou, não é esperança na vinda do Senhor, é esperança de que essa pessoa vai ser útil a Deus. Nós não devemos riscar ninguém do mapa, descartar ninguém. Todos podem ser úteis ao Senhor. É por isso que o Mondong gastou o resto da reunião para falar de duas pessoas do Antigo Testamento. Ele nem falou do Novo Testamento ainda, só falou do Antigo Testamento. José e Moisés. Ele falou de José e Moisés. Quanto tempo Deus gastou para preparar essas duas pessoas? Que são protagonistas da economia de Deus do Antigo Testamento. Mas antes de entrar nos detalhes de José e Moisés, desenvolvendo que o Mondong, a base que o Mondong lançou hoje de manhã, eu quero ler um versículo com vocês, em Romanos capítulo 8. Versículo muito conhecido nosso, mas eu quero inserir esse versículo no contexto do que estamos falando agora. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, sabemos que o quê? Algumas coisas? Todas as coisas. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Você crê nisso? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Puxa, irmão, como é que você pode falar uma coisa dessas? Semana passada eu saí e bati o carro. Isso coopera? Se você ama a Deus, coopera. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou mudar um pouquinho o versículo. Segundo, e daqueles que são chamados segundo a sua economia. Segundo o seu plano. A questão, querido irmão, é qual é o foco da sua vida? Você está aqui para realizar o seu sonho, o seu plano, ou o seu plano está inserido no contexto do plano de Deus? Cada um de nós tem que ter um plano para a sua vida. O seu plano é um plano paralelo ao plano de Deus, ou o seu plano está inserido no plano de Deus? Se o seu plano está inserido no plano de Deus, todas as coisas cooperam. Daí o irmão Dong repetiu hoje, eu tomei nota toda vez que ele repetiu. Tudo faz parte do plano de Deus. Daí deu exemplo da vinda dele para cá, falou de Moisés, falou de José, falou da vinda da família do irmão Dong para o Brasil, falou da estância, falou de vocês todos estarem aqui. Tudo faz parte do plano de Deus. Tudo que acontece na sua vida e na minha vida
faz parte do plano de Deus. Eu creio nisso. Por que eu creio nisso? Porque eu sou pela economia de Deus. Eu estou aqui na terra para viver, para levar a cabo o plano de Deus. Eu não tenho o meu plano pessoal. O plano pessoal que eu tenho está inserido no plano de Deus. Sim. Eu tenho um plano pessoal no sentido... em que sentido? Tem que fazer alguns planos, tem que fazer isso, fazer aquilo, estudar, fazer um negócio. Todos vocês, né, que tem negócio, tudo tem que fazer um plano. Mas a sua empresa está inserida no plano de Deus? A sua educação, os seus estudos, as suas viagens, os seus negócios fazem parte do plano de Deus? Ou é algo só do seu capricho, do seu desejo, uma coisa isolada? Irmãos, eu acho que precisamos realmente considerar. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que nem foi falado hoje de manhã, tudo faz parte do plano de Deus. Daí foi falado, eu coloquei letra maiúscula, cada detalhe da sua vida faz parte do plano de Deus. Eu vou contar um caso de um tio-avô meu. Isso aqui me impressionou. Muitas vezes nós também temos experiências assim. Mas eu vou contar esse caso, é um caso bastante forte. Quando houve a guerra na China, os comunistas estavam entrando. Então, o meu tio-avô queria pegar um avião e ir para Taiwan. Ele tinha muito dinheiro. E daí comprou a passagem. Daí chegou no aeroporto para embarcar e tinha uma leva, muito chinês que queria sair da China e fugir da guerra. Daí ele foi lá fazer o check-in e uma mulher estava lá brigando, queria aquele lugar que o meu tio-avô tinha reservado. E brigava, e daí o atendente lá não tinha jeito de livrar-se da mulher. E ela queria quase esgoelar o meu tio-avô. Esse lugar é meu, não sei o que. Meu tio falou, eu tenho reserva, senhora. Não, esse lugar é meu, não sei o que. Daí meu tio-avô, daí sentiu no espírito, deixa. E meu tio-avô era uma pessoa que amava o Senhor, estava totalmente ligado à vida da igreja na China. Daí se recebeu um sentimento muito forte do espírito. Abre mão do lugar. Ele abriu mão do lugar. Daí aquela senhora ficou contente, ficou com o lugar, e meu tio-avô foi para casa. Não pôde fugir da China. Daí o avião decolou em direção a Taiwan, e logo depois que decolou, caiu no mar, e todo mundo morreu no avião. Então, aparentemente no avião, no aeroporto, não peguei meu lugar. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Eu creio que você e eu, todos temos experiências parecidas. Uma coisa aparentemente assim, ruim, mas você se submete ao Senhor. Se você está na economia de Deus, coopera para o seu bem. Não é só para o seu bem agora, coopera para o seu bem, para aperfeiçoar você, capacitar você espiritualmente, humanamente e administrativamente, para você ser um ministro útil para Deus. Para ser útil para Deus, não é assim, não é macarrão instantâneo. Como é que chama o macarrão instantâneo? Miojo, não é miojo. Você quer ser um ministro miojo? Não tem isso. Em 3 minutos, para água quente, já virei um ministro. Não. Leva tempo. Fé, amor e esperança. Leva tempo. Então vamos